1 Samuel, capítulo 17, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Todos quantos acharam, diga glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó de Judá e acamparam em Efes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando no vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento dos filisteus. Tinha 2 metros e 95 centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava cadeleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com a haste de uma lançadeira de tecelão, e sua ponta era de ferro e pesava 7 quilos e 200 gramas. E o escudeiro ia à sua frente. Diga graças a Deus. Desocupe a sua mão, vamos receber a palavra do Senhor, aplaudindo bem forte o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pai, estamos aqui com o Senhor, recebendo a tua palavra, aplaudindo o teu nome, enquanto teu filho aplaude, meu Pai, derrama, Senhor, uma unção especial da diferença do teu Espírito Santo, tem total liberdade para operar aqui nesta noite, é o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Digam amém e graças a Deus. Igreja amada, eu intitulei o sermão desta noite como as 5 táticas para derrubar o gigante e fazer a diferença. A primeira coisa que eu quero que você aprenda aqui nesta noite é que nunca nós vamos conseguir fazer a diferença se nós não derrubarmos os gigantes que se levantam na nossa vida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos a história do povo de Israel contra os filisteus. A Bíblia diz que no meio dos filisteus se levantou um guerreiro chamado Golias. A Bíblia nos deu toda a característica desse guerreiro. A Bíblia diz que esse homem tinha quase 3 metros de altura, era um homem valente, era um campeão, ou melhor dizendo, era o melhor soldado que os filisteus tinham para o combate. A Bíblia diz que de um lado do morro estava o povo, o exército de Israel. Do outro lado estavam os filisteus. E somente um vale separava os 2 exércitos. A Bíblia também me conta a história, irmãos, que durante 40 dias e durante 40 noites, todo dia, 2 vezes por dia, esse gigante subia até o alto do túmulo para humilhar o exército de Deus vivo. Todo dia, toda manhã, esse homem chamado Golias subia no monte e humilhava o exército de Israel. Como se não bastasse, no final da tarde ele voltava no mesmo lugar e humilhava o exército de Deus vivo. A Bíblia diz que isso foi por 40 dias. Talvez você também entrou aqui nesta noite, nessa condição. Levantou um gigante na tua vida
Esse gigante talvez está te humilhando através das dívidas. Talvez foi um gigante que levantou na sua vida financeira. Talvez esse gigante levantou no seu casamento e tem te humilhado todo dia e toda noite. Talvez esse gigante se levantou lá no seu trabalho e lá no seu trabalho ele tem te humilhado. Talvez o gigante que tem te humilhado é o gigante da falência, é o gigante da falta da prosperidade. Você até trabalha, você luta, você faz, mas não consegue ver a prosperidade na tua vida. Talvez o gigante que tem te humilhado é aquele que tirou o seu nome. Talvez você está aqui nesta noite, você não pode comprar nada no teu nome. Por quê? Porque o gigante te envergonha. Se você for abrir um cadastro, o gigante vai se apresentar diante de ti e vai te humilhar perante as pessoas. E assim era a vida do povo de Deus. Assim era a vida do exército de Deus vivo. Durante 40 dias e 40 noites, irmãos, aqueles homens foram envergonhados. Mas um dia, quando o gigante começou a humilhar o exército do Senhor, naquele dia o gigante teve uma surpresa. Porque estava ali nada mais, nada menos do que Davi, que era um moço, fraquinho, pequeno, não era homem de guerra, mas tinha uma diferença entre Davi e o exército de Israel. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus e ele conhecia o Deus que ele servia. Olhe para a pessoa que está do teu lado, olhe para o teu vizinho e diga assim para ele: a diferença de Davi e dos outros homens de Israel era que Davi conhecia o Deus que ele servia. Olha aqui, meu pastor. Muitas pessoas, igreja, têm sido envergonhadas, mesmo estando servindo a Deus, porque ela não conhece o Deus que ela serve. Ela ouve falar que Deus é bom, que Deus pode, que Deus faz, mas ela mesma ainda não tomou posse desta situação. Durante 40 dias e 40 noites, o exército do Senhor foi envergonhado. Mas teve um dia que chegou alguém naquele lugar que conhecia o Deus que servia. E a Bíblia diz que quando ele escutou aquela afronta, porque diz que o gigante falava assim: dai-me um homem para que possa lutar comigo. E se esse homem me vencer, nós seremos escravos, servos do exército de Israel. Mas se eu vencer, os filhos de Israel serão escravos dos filisteus. Em outras palavras, aquele gigante falava assim: ei, por acaso não tem homem nesse exército de mariquinhas? Esse exército de margaridas? Em outras palavras, ele estava falando isso. Porque ele não pedia nada demais, ele só falava o seguinte: me dê um homem para que possa lutar comigo. Irmãos, mas quando o inimigo desafia Deus, o nosso Deus é especialista em envergonhar os nossos inimigos. Diga isso para Deus, irmão. Diga: o Deus que você serve é especialista em envergonhar os nossos adversários. Olhe para mim. Eu acho que Deus olhou do céu e falou: só para envergonhar esse gigante, eu não vou dar um homem, não.
eu vou dar um menino para derrubar esse gigante. A Bíblia diz que Davi chega para o rei e fala: rei, eu vou derrubar esse gigante. O rei olhou para Davi, o rei falou um monte de besteira para Davi. Davi, você é pequeno, você não é homem de guerra, você nunca guerreou, como você vai derrubar esse gigante? E ele falou: não, eu vou. O rei, então Davi, põe o meu capacete, põe o meu escudo. Ele falou: não, pode tirar tudo que é seu. Eu não preciso das suas armas. Eu vou lutar com aquilo que eu tenho de melhor. Eu vou lutar com esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que Davi, então ele vai correndo, passa no ribeiro, pega assim pedras. Quando chega de frente com o gigante, o gigante ficou tão furioso com Davi. Quando ele viu Davi pegar uma pedra, o gigante falou ainda para Davi: Davi, você está achando que eu sou cachorro? Você vem dar pedrada aqui, Davi? E Davi mais uma vez olha para o gigante e fala para o gigante: gigante, tu vem contra mim com capacete, com escudo, com couraça, com lança, com bota, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E a Bíblia diz que Davi então sai correndo em direção ao gigante. Pega a pedra, gira a funda, e quando ele solta, a palavra de Deus diz que aquela pedra cravou na cabeça de Golias, e Golias caiu. Davi vai lá, tira a espada e ainda corta a cabeça do gigante. E toda aquela vergonha saiu do meio do povo de Israel. E nesta noite, nós vamos aprender com Davi. Aqueles também que nos assistem através da internet, através da TV, vai aprender quais foram as táticas que Davi usou para derrubar o gigante. Primeiro, se você quer brilhar na sua vida, você tem que derrubar os gigantes que se levantaram. E a primeira coisa que você tem que fazer é enfrentar o gigante de frente. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim: a partir de hoje, não se esconda mais, não corra mais, porque você foi escolhido por Deus, diga mais uma vez, por Deus, para derrubar o gigante que se levantou na sua vida. Olha aqui, pastor, irmãos. A Bíblia diz, igreja amada, que todo mundo se escondia do gigante. O gigante xingava, 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 e o exército do Senhor estava lá, escondido. E enquanto o exército estava escondido, eles eram envergonhados. Sabe o que eu quero pregar para você nesta noite? Que enquanto você fugir do problema, enquanto você se esconder do gigante que se levantou na sua vida, enquanto você sentir medo, enquanto você evitar o confronto, você vai ser envergonhado. Sabe por quê? Porque quem foge do campo de batalha já perdeu a batalha. E quando você foge, o gigante se sente mais forte, o gigante se sente maior do que você, e aí é que ele quer montar as suas costas. Mas quando você enfrenta o gigante de cara, quando você olha para o gigante, quando você enfrenta o gigante, ele já
me embala na glória. Irmãos, aprenda isso. Deus te chamou para brilhar, meu querido. Deus te chamou para fazer a diferença. Enquanto você estiver se escondendo dos problemas, o gigante cada dia se torna mais forte. Quais os obstáculos da tua vida que tem te envergonhado? Quais os problemas que tem te humilhado? Quais são as adversidades que têm feito você se sentir humilhado? A partir de hoje, Deus derrama uma unção sobre a tua vida. A partir de hoje, Deus derrama uma unção sobre a tua cabeça. Você é pequeno, você é fraco, você não é nada fisicamente falando, mas espiritualmente, com a unção do Senhor. A Bíblia diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aplauda o Senhor por ele. Aleluia. Olha o que Davi fala no versículo 32. E disse Davi ao rei, quem teria que combater era o rei, mas o rei estava escondido. Davi vai até o rei e fala ao rei: Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa do gigante, por causa dele. Olha aqui o que ele diz: pois o teu servo irá pelejar contra este filisteu. Irmão, não fique esperando ninguém guerrear a sua guerra. Não fique esperando o seu esposo derrubar o gigante que você precisa derrubar. Não fique esperando o teu patrão derrubar o gigante que você precisa derrubar. Não fique esperando o gerente do banco derrubar o gigante. Ele não foi chamado para derrubar o gigante. É você que foi chamado. Essa unção está sobre você. Essa unção está sobre os obreiros, está sobre os pastores. O gigante que levantou na sua vida vai ter que cair pela ação da sua vida. Diga graças a Deus. A segunda coisa que eu aprendo, a segunda tática de Davi, ele cria no livramento do Senhor. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim: a partir de hoje, creia que é o Senhor que vai te dar a vitória e o livramento. Davi, ele não era louco. Davi, ele não era louco. Ele conhecia o Deus que ele servia. Nesta noite, eu quero te falar uma coisa. O Deus que você serve é o Deus de vitórias. O Deus que você serve é o Deus das causas impossíveis. O Deus que você serve nunca perdeu nenhuma batalha. O Deus que você serve é aquele que te chamou para em tudo ser mais do que vencedor. Ele não te chamou para ser derrotado. Se fosse para você ser derrotado, ele te deixava lá fora. E lá fora é o lugar de derrotado. Lá fora é o lugar aonde só há derrotas. Mas aqui dentro, quando eu olho para a igreja aqui em Monte Sião, eu não vejo só pessoas. Eu não vejo só homens, eu não vejo só mulheres. Eu vejo vencedores. Eu vejo homens e mulheres mais do que vencedores. É por isso que eu quero pregar para você. Não tenha receio de enfrentar o gigante que levantou na sua vida, porque Deus já te confirmou a vitória. E Davi sabia disso. Portanto, quando ele soube que o gigante estava ofendendo o exército de Israel, o que ele fez? Ele olhou e
falou para Saul: Saul, não tema seu coração, não entristeça, rei, eu vou lutar com ele. Davi sabia que era menor. Davi sabia que era fraco, sabia que lhe faltava força, técnica militar, estratégia de guerra, ele sabia de tudo isso. Mas Davi também sabia que Deus escolhe o fraco para confundir o forte. Davi sabia que Deus escolhe aquele que não sabe para confundir aquele que acha que sabe. Por isso, Deus chamou Davi. E Davi sabia disso. E a Bíblia diz que foi por isso que Davi então foi combater contra o gigante. Porque Davi sabia que mais cedo ou mais tarde haveria a intervenção de Deus em favor dele. Eu sempre falo que eu não sou um pregador, eu falo que eu sou um contador de história. E quando eu estou pregando uma palavra, irmãos, eu entro dentro da história. E na minha mente, quando Davi sai correndo em direção a Golias, eu vejo Deus sentado no seu trono e olhando o combate lá embaixo. E Davi sai correndo. Quando Davi começa a chegar perto do gigante, na minha mente, Deus levanta do trono, olha para Davi e Deus fala: eu preciso fazer alguma coisa por esse menino. Eu preciso ajudar esse menino, pois esse menino confiou em mim a sua vitória. Deus foi lá e livrou o gigante. Escute aqui. Deus quer que você confie nele. Não importa o que você esteja passando, confie nele. Pastor, não tenho entendido nada. O inverno está passando, pastor. Deus está trabalhando. Confie nele. Continue trabalhando. Continue com a sua loja na porta aberta. Continue fazendo seus contatos. Continue investindo naquilo que você trabalha. Porque de repente, quando você menos esperar, Deus pode mandar alguém lá e comprar tudo. No único dia, você pode vender aquilo que não vendeu no inverno. Para isso, basta você confiar em Deus. Se diz uma mulher que eu testemunho aqui, quem estava aqui ouviu. Ela foi fazer uma feira, se eu não me engano é a Richeira, não me lembro. Ela foi fazer uma feira lá em São José dos Campos, pagou R$7.000. O estande, não sei se é estande de loja que fala. R$7.000. E ficou durante a semana inteira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Diz que não vendeu nada. Mas ela não fez nem para pagar o estande que ela alocou. R$7.000. Chegou domingo de manhã, parece que amanheceu chovendo. E ela pensou com ela, né? Aquela voz contrária. Sem chuva, você não vendeu, imagine com chuva. A Bíblia diz, ela conta que ela foi lá no canto, dobrou o joelho, e nisso ela tinha feito propósito aqui na igreja. Ela orou a Deus e falou: meu Deus, eu confiei, estou confiando no Senhor. E eu não posso voltar para Monte Sião devendo, sem pagar e sem vender. A feira vai fechar às 5 horas da tarde. Até às 5 horas eu preciso de milagre. E voltou a trabalhar. Ela contou que debaixo de chuva não tinha ninguém mais lá. Não sei se era uma festa ou o que era em São José dos Campos. O pastor, quando estava, eu já estava dando por derrotado. Chegou um casal no estande, olhou, começou a perguntar para o modelo e perguntou para ela: quantas peças você tem? Tenho isso. Eu vou comprar tudo. Comprou tudo. Pagou à vista.
vendeu tudo e teve mais de 80% de lucro. Quem estava na igreja viu acontecer. E por que aconteceu isso? Porque ela creu, ela depositou 100% a fé naquele que muda a história. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim para ela: não deixe de crer. Creia no livramento. Sempre. Deus não chega antes e não chega depois, mas Ele chegará no momento exato, muito menos do que você pensa. Ele vai chegar de repente e vai te dar a vitória em nome de Jesus. Aplausos a Deus. Não é sua, mas é do Senhor. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: essa guerra não é sua, é do Senhor. O gigante não está te afrontando, ele está afrontando o Senhor que você serve. Olha para cá. Quando aquele gigante começou a falar: ei, dai-me um homem para lutar contra mim, ele não estava envergonhando ao exército de Israel somente. Ele estava mexendo com o Senhor dos exércitos. Sabe o que eu quero falar para você, meu Deus? Que esse gigante que levantou na sua vida, ele não está mexendo com você, ele está mexendo com Deus que você serve. Você é fiel a Deus? Essa guerra não é sua. Essa guerra é do Senhor. Pois a palavra do Senhor diz: aquele que mexer com um pequenino meu na terra, é como se tivesse colocado o dedo na menina dos olhos de Deus. Você consegue colocar o dedo dentro do seu olho? Não, não tente não, eu não consigo, eu já tentei, não consigo. Eu não consigo colocar o dedo dentro do meu olho. É algo que irrita, é algo que dói. Eu me lembro de uma vez, eu nem me lembro o que eu estava fazendo, mas eu acho que foi na construtora. Eu estava num lugar que eu devia estar, porque não era minha função, e foram serrar um pedaço de madeira com um cavaco, não é cavaco, é cavaco de metal, né? Com um pedacinho de madeira no meu olho. E aqui na hora eu sentia, piscava assim, eu sentia que a pele enroscava em alguma coisa. O que eu fiz, irmãos? Eu fui no hospital, era perto do hospital veterinário. Graças a Deus foi veterinário. É que eu trabalhei no hospital veterinário, por isso. Mas na universidade, essa obra era perto da universidade, e eu fui no hospital universitário, não lembrei mais, tá? Fui no hospital universitário. E aí o médico olhou assim, era um médico japonês, olhou para mim: isso é simples, isso é fácil. Adorei. Ele pegou um algodão, encheu de alguma coisa lá que eu não sei o que é, e vinha com o algodão assim no meu olho. Ele encostava, eu dava. Mas é reflexo, é autodefesa, não é que eu tinha alguma coisa com o médico, não. Quando ele chegava com o algodão perto do meu olho, eu pulava, derrubava tudo. Aí eu olhei para ele e falei: doutor, vamos fazer uma coisa? Me amarra na maca. Amarra na maca, amarra a minha cabeça, chama os caras fortes aí, porque não adianta, doutor, eu não vou deixar o senhor colocar esse negócio no meu olho, não aguenta. Irmãos, eu não posso nem ver pessoas com os olhos esquentados. Se eu estiver conversando com alguém, eu vejo conta vermelha, eu já paro de olhar, porque dói no meu olho. Sabe o que precisaram fazer para tirar esse cavaco e vendo? Vocês estão da saúde aí, ele pegava seringa, assim, acho que é soro, né? E queria dar uma jateada de soro no meu olho. Mas não vai mesmo. Se não amarrar, não vai. Precisaram de amarrar, mas não amarrava a cabeça. Quando chegava, não quero. Irmão,
aquele pedacinho de madeira, não foi nada sério, mas eu dei trabalho. Imagine quando mexe com você, como dói Deus, né? Quem é mãe, quem é pai aqui? Né? Quando seu filho chega lá em casa e fala assim: mãe, fulano me beliscou. Sim ou não? Imagine Deus quando o gigante começa a mexer com você. Irmãos, essa guerra que você tem passado, esse gigante que tem mexido com você tem que fazer a sua parte. Mas quem vai derrubar ele é o Deus que você serve. É o Deus que você serve que vai derrubar esse mal que tem mexido com você. Não tem mal não. É Ele que vai derrubar. Você vai ter que fazer a sua parte. Mas quem vai te dar a vitória é Ele que vai te dar a vitória. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga para ele: na Bíblia está escrito: nessa guerra não tereis que guerrear, porque o teu Deus é que vai guerrear por ti. E quando ele guerreia, ele vence, porque ele nunca perdeu nem batalha e nem guerra. Pode aplaudir o Senhor. Como derrotado. Muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos brilhar porque nós damos mais crédito ao problema, nós damos mais crédito ao gigante do que ao próprio Deus. Irmãos, o gigante que cresceu, que se apresentou diante de você, o gigante que se levantou na sua vida, foi criado pelo seu Deus. Ele é o Criador. Basta estar lá dentro e tudo acontece. Agora, o que acontece? É normal, infelizmente, é normal no ser humano. Muitas vezes, isso acontece muito com o pregador, com o bombeiro, com o evangelista, com o missionário. Ele ora para a pessoa está tomada pelo câncer. Ele coloca a mão na cabeça da pessoa e determina: câncer, em nome de Jesus, pega tudo que é seu e vai embora. Passa um determinado tempo, a pessoa vem: ô pastor, ô Pedro, olha aqui, ó, fui curado. O câncer foi embora. Não é assim? Surge um mal na vida de alguém, alguém procura, ele vai lá e ora, o mal vai embora. Só que aí encava a unha no dedo dele, a cutícula e inferno. Aí unge, o mal vai embora. Aí ele ora para ele, não acontece. Aí ele começa a ver aquela cutícula inflamada, ele já começa a comparar aquela cutícula com uma AIDS, com um câncer, um mal que não tem cura. Ele começa a dar mais crédito àquela cutícula inflamada do que ao poder de Deus. Não que aquele mal que se levantou na sua vida, ele não seja grande, ele não seja forte. Mas eu quero que você saiba nesta noite que o Deus que você serve é infinitamente maior e mais poderoso do que esse mal que se levantou na sua vida. Eu quero que você, a partir de hoje, não conte mais para Deus o tamanho do gigante que levantou na sua vida. Sabe o que você vai fazer? Ao invés, você vai falar
o tamanho do Deus que você serve. Agora você vai chegar na tua empresa, você vai falar, miséria, o Deus que eu sirvo é dono do ouro e da prata. E Ele derramou unção da diferença na minha vida. A partir de agora, miséria, para baixo do meu pé, porque na minha empresa é só prosperidade em nome de Jesus. É isso que você vai fazer. Você vai chegar no final que está atrapalhando o seu casamento e você vai falar, ah, capeta sem vergonha, chifrudo, coito, né? Que mais? Sem vergonha. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu atendi um casal, hoje é sábado, eu atendi um casal sexta-feira passada, ou quinta-feira passada, e o rapaz chegou para mim assim, os dois da igreja, chegou para mim e falou, pastor, hoje nós vamos sentar aqui para resolver o problema. Parecia que ele era casado comigo, parecia que o problema dele era eu. Mas vamos resolver esse problema hoje. O que será que eu fiz para esse aqui? E a mulher ia do lado. Eu olhei para a mulher, não senta aí, é por isso que vocês precisam vir na reunião de casais, viu? Vamos olhar tudo isso. Senta aí, né? Vai ser que esse cachorrinho, né? Tá dando mulher, senta, levanta, né? Senta aí, sentou, sentei. Ó, pastor, um de nós vai ter que sair. Por quê, irmão? Não, pastor, porque, ó, em casa está assim agora. Eu entro, a mulher sai. Eu saio, a mulher entra. Mas entra para comer, um dos dois tem que sair, porque a gente não consegue comer junto. Eu falo para a criança, ela fala dele. Pastor, é assim assado. Você não arrebenta, pastor. É assim assado. Pastor, quem que tem que sair da história aí? Eu falei, nem você nem ela, rapaz. Nem você nem ela. É vocês dois que tem que ficar e quem tem que sair é esse. Mas o Cristo. Quem tem